Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Desta feita, a programação coube para a área jurídica dos cursos de pós-graduação. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. E hoje nós temos um tema bastante interessante e tenho certeza que vai lhe tocar. E para conversarmos sobre esse tema, trouxemos também uma convidada muito especial. Ela é engenheira civil, tem algumas especializações, dentre essas especializações, engenharia de segurança do trabalho, ela é mestre em construção civil, é docente de alguns cursos na Uninter e especialmente do nosso curso de Direito do Trabalho e Processo Trabalhista. O tema de hoje é a saúde e o ambiente de trabalho. Eu estou falando da minha xará, a professora Silvana Bastos Stum. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor Silvano. Xará, não é verdade? Agradeço muito o convite, estar aqui como engenheira civil, participando da disciplina de Direito, da área de Direito. É uma honra, professor. Muito obrigada. Muito obrigado a você, professora. Estão conosco também as minhas colegas de trabalho, as tutoras dos nossos cursos, a professora Priscila Bortolotto Ribeiro e a professora Jennifer Manfrim. Professora Priscila, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, professor Silvano, muito obrigada. Tudo bem, professora Silvana? Que honra tê-la aqui conosco. Desde já agradeço por ter aceito o nosso convite. Professora Jennifer, como vai? Olá, professores, professor Silvano, sua xará, professora Silvana, professora Priscila, prazer realmente estar aqui falando sobre esse tema que toca a vida da maioria dos brasileiros, todo aquele que tem um trabalho e tem interesse nesse tema. Então, hoje o tema promete ser bastante proveitoso. Muito bem. Eu tenho dito que o trabalho é imanente ao ser humano, professora. Todos, de uma forma ou de outra, estão atrelados ao trabalho. Particularmente, a saúde no ambiente de trabalho me parece que é, de certa forma, um tema novo, por assim dizer. Novo no sentido de que o trabalhador conseguiu angariar alguns direitos particulares nesse sentido. Porque nós sabemos que os direitos trabalhistas eles vêm sendo alcançados bem devagarinho ao longo do tempo. Particularmente em relação à saúde, hoje nós podemos dizer que nós temos sim um embasamento muito grande, as normas regulamentares, enfim, se sustenta, por assim dizer, mas não foi bem assim. A saúde no ambiente de trabalho, professora. Será que eu estou errado em pensar que a saúde dentro do ambiente de trabalho está preocupada com o bem-estar do trabalhador? O bem-estar genérico, particularmente em relação ao bem-estar físico, mental, psicológico. E se está, creio eu que sim, como que nós poderíamos enxergar isso, vendo o trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho, mas particularmente em relação à sua segurança, a segurança da sua saúde, professora? Excelente colocação, professor Silvano. É uma preocupação constante a saúde do trabalhador e algo que vem sim crescendo, especialmente após a pandemia do Covid. Então isso tem sido notado, mudando alguns paradigmas, porque muitas empresas enxergavam a segurança do trabalho como gasto, é um custo, então eu não vou investir. Não entendiam que era um investimento. Eu acho que cabe aqui muito bem o que a Organização Mundial da Saúde fala, que saúde não é só não estar doente. Então, eu não estou doente, estou saudável. Saúde é o bem-estar físico, mental, até porque quando nós estamos num ambiente de trabalho que está contaminado no sentido, não é um bom ambiente, sofremos pressão da chefia, nós não conseguimos desenvolver a nossa tarefa, nós recebemos uma sobrecarga e isso afeta, sim, mentalmente o trabalhador. Ele chega em casa
sem disposição, em vez de chegar em casa feliz, chega em casa triste. E às vezes a família não sabe por quê. E toda a história da segurança do trabalho, a evolução da segurança do trabalho, olha muito esse aspecto, a saúde como um todo. E o engenheiro de segurança do trabalho tem essa prerrogativa, esse olhar geral. Como eu vou preservar isso? De que forma eu consigo olhar o trabalhador? E não é olhar os trabalhadores, é olhar o trabalhador, indivíduo, individualmente. Uma pessoa pode ter um tipo de problema, talvez de relacionamento, não se dê bem. Como que eu vou colocá-lo numa função, por exemplo, de comunicação, que ele tem que falar, receber o público? Vai afetá-lo de alguma forma. Outra, uma pessoa que necessita de maior contato e eu deixo num canto, numa sala assim que pode gerar monotonia no sentido da ergonomia, uma sala escura, sem muita iluminação, sem ventilação, tarefas repetitivas, aquela pessoa não foi feita para isso. Então eu tenho que ter esse olhar sobre o trabalhador, individual, porque nós cuidamos da pessoa, do ser humano, na empresa e depois, porque muito do que acontece após a jornada de trabalho também pode se refletir no dia seguinte no seu retorno. E muitos não sabem, isso é desconhecido, existem agressões, né, no dia a dia do trabalho, agressão física, agressão verbal, e isso é considerado um acidente do trabalho, professor. É algo assim interessante, quando a gente pergunta o que é acidente do trabalho, alguém caiu e se machucou. Não é só isso, o espectro é amplo, então nós temos que ter muito cuidado com isso e sempre observando legalmente, de forma legal, né? Estou aqui na área de direito, né? Uma engenheira civil convidada aqui para a área de direito, isso me faz muito feliz, mas esse olhar tem que ser amplo, cuidar do todo. Como que cuidamos disso, né? Não é só com uma conversa, não é só com uma observação. Existem programas para isso, incentivos. Vou citar o meu exemplo. Eu ser convidada pelo professor Silvano para estar aqui hoje, puxa, eu me senti valorizada. Que legal, né? E é assim que a gente deve tratar o trabalhador, com programas de incentivo, programas de saúde, atenção à saúde. Prevenções, né, professora? No sentido, como você disse muito bem, ser saudável não significa necessariamente não estar doente. Ser saudável significa a prevenção de muita coisa que pode acontecer no ambiente de trabalho. E, novamente, você também disse muito bem, acidente de trabalho já vem na nossa cabeça, escorregou e caiu, machucou a perna. Não é verdade? E não necessariamente. As coisas que não se vê, às vezes prejudicam muito mais, não é assim? Você falava também nesse sentido, e já me veio na cabeça uma doença muito grave, que hoje está na moda, para aqueles que militam no direito do trabalho, como doença ocupacional também, a síndrome de Burnout. Não é verdade? Falando num português bem claro, para que todos possam nos entender, aquele excesso, na realidade, de trabalho que leva ao esgotamento, que leva à depressão. Mas será que isso acontece para todo mundo? Isso é natural? Com relação a isso também nós podemos traçar programas, planejar, digamos assim, o dia a dia laboral, justamente para que e professora, você já nessas 3 primeiras linhas que você traçou, eu fiquei muito feliz, porque vai de encontro com aquilo que a gente tem falado. Nós somos advogados também e advogados trabalhistas. E nesse sentido de que a prevenção ela deve vir, os programas devem ser implantados e implementados justamente para que não aconteça tanta doença ocupacional. E a doença ocupacional hoje pode ser de diversas formas, não é assim? Sim, professor. E a síndrome de burnout, né, é indiferente a fala, é a síndrome do esgotamento profissional. E isso, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo a gente falar, até porque essa síndrome ganhou um CID hoje. Então, ela é identificada como doença ocupacional.
A depressão é uma consequência grave dessa síndrome. E as pessoas não percebem muitas vezes, e nem a instituição, a empresa, o local de trabalho percebe que a pessoa está nesse nível de trabalho. Dependendo da situação, o trabalhador pode cometer suicídio, de tão grave que é. Como tratar isso? De que forma a gente percebe isso? É difícil. Ter um CID hoje, esse código médico, nos ajuda no sentido de reconhecer o burnout como uma doença ocupacional. É grave. O tratamento aqui no Brasil é diferente do tratamento no exterior. Existe um olhar diferenciado sobre isso fora do Brasil. Talvez eles estejam mais adiantados nesse contexto do que nós, mas ela existe sim, e ela é silenciosa. Você não percebe. Então, se vocês procurarem num site de busca na internet essa síndrome, podem colocar síndrome do esgotamento profissional. A gente encontra vários casos. Caso que aconteceu com uma apresentadora da Globo, a dificuldade, né? Eu estou falando porque isso é público, isso foi noticiado. Outros casos que aconteceram e que também foram publicados. E a falta ainda de reconhecimento do empregador sobre esse tipo de doença, como é o caso do Covid também, que gerou muita dúvida, né? Será que é doença ocupacional? Será que não? Não, doença ocupacional se tiver nexo causal, mas como vai ter uma epidemia, uma doença endêmica, né? A legislação diz que se a doença é endêmica não pode ser considerada doença ocupacional. Então a gente divaga, né? Se me deixar aqui falando, não deixo mais o professor falar. Mas nesse sentido, professora, e vamos pegar os dois ganchos da pandemia também, que ainda estamos vivendo a pandemia, Sim. e o esgotamento profissional. Que às vezes, sob a minha ótica, não é nem uma pressão do empregador. O próprio empregado, naquele afã de trabalhar, de deixar as coisas encaminhadas, ele se esgota trabalhando. Sim. E com a pandemia, o home office, falado por todo mundo, que veio, acho que para ficar também, ou pelo menos de maneira híbrida para a maioria das empresas, também pode ocasionar a mesma coisa. E eu falo de cadeira. Por quê? Porque acabou fazendo com que a gente trabalhasse muito mais. É claro que é muito pessoal também, depende de profissional para profissional se organizar e de maneira correta, mas eu tenho certeza, professora, que a maioria não se organiza assim. Vai fazendo tudo o que tem que fazer, às vezes tem mais do que uma profissão, vai fazendo tudo o que tem que fazer e não chega a se olhar no espelho e falar, o que está acontecendo contigo? Não é? Não passa por isso. Quando ele vai enxergar, ou quando seus familiares vão enxergá-lo, ou o seu empregador irá enxergá-lo, pode ser um pouco tarde, não é verdade? Pode ser que o esgotamento já tenha chegado ali. É nesse sentido. Não é verdade, professoras? O que vocês nos dizem? Sim, Eu com certeza. acho- Até a questão. Pode falar, professora. Desculpa. Não, até a questão de que nós temos que ver também o trabalho. Tudo bem, a pessoa já poderia, tem indícios que poderia desenvolver uma doença. Vamos supor, perdeu um ente querido, estava numa situação familiar difícil. Porém, às vezes, se o ambiente de trabalho não é um ambiente saudável, pode ser como que é a última gotinha, né, para extravasar. Então, a gente tem que ter esse olhar também, esse cuidado, né, dessa responsabilidade de manter um ambiente de trabalho saudável, não só se preocupando com a doença física, mas também com as doenças mentais, né? Até porque uma puxa a outra, né? Me parece assim que não é muito difícil de quem tem uma doença física acabar desenvolvendo uma doença mental, uma depressão ou algo nessa linha, né? Nesse sentido. E também de quem tem uma doença, uma depressão muito forte, uma doença mental, acabar desenvolvendo também uma doença física, né? É algo que pode ocorrer, não é algo tão distante assim, né? A ligação entre as duas. Sim, não é um fato isolado. A gente sempre fala que o contrário também pode acontecer, quando a mente está muito cheia, muito cansada, o corpo padece, né? O corpo sinaliza, o corpo ou a mente.
Algo importante, isso é uma pergunta recorrente que eu faço para vários alunos, pergunto para eles, o que é um ambiente saudável para você? É ganhar bem? É você ter um bom relacionamento com os seus colegas de trabalho? O que vem em primeiro lugar? Ah, professora, primeiro lugar ganha bem. Eu disse, tá, você ganha bem, mas não se dá com os seus colegas, o seu chefe é chefe, não é líder, né? Porque existe uma diferença entre chefia e liderança. O chefe, ele exerce essa pressão e cobra, o líder, ele participa, ele está junto com o trabalhador. Isso é um ambiente saudável. Se você ganha muito bem no ambiente que não é bom, o que você recebe você vai gastar com a sua saúde, sem dúvida nenhuma. Então, isso que a professora Priscila falou é extremamente interessante, né? A doença mental, a doença física, o ambiente de trabalho e todos os outros desfechos disso. Sim, exato. Professora Jennifer ia fazer uma colocação? Ah, sim. Eu achei muito interessante o começo da explanação da professora Silvana, porque me lembrou da origem da palavra trabalho, que vem de tripalium, que é uma palavra que designa um instrumento de tortura utilizado na antiguidade. E essa vinculação, por muito tempo, foi feita, o trabalho vinculado ao sofrimento. Mas parece que, a partir de algumas conquistas, a partir da grande automação, viu-se que o maior ativo de todas as empresas realmente são as pessoas, né? Não são mais as coisas. Diferente da Revolução Industrial, em que as pessoas eram utilizadas até não terem mais forças para trabalhar, inclusive mulheres grávidas, crianças pequenas, trabalhavam em fábricas durante, às vezes, mais de 16 horas por dia. E nesse passo nós víamos evoluindo para entender que o trabalhador é a coisa mais importante que tem dentro de uma empresa e ele precisa ser cuidado. Daí me surgiu uma dúvida, professora Silvana. Como saber se essa doença, se uma doença determinada é resultado daquela situação que a pessoa vivenciou na empresa, uma doença ocupacional, ou não, se ela veio de uma outra atividade, por exemplo? Isso é um quesito importante, né, nessa área. Tudo vai de uma boa conversa, antes de mais nada. Claro, o trabalhador entra na empresa, faz o exame admissional, né, isso é obrigatório, é feita uma anamnese, que é uma entrevista do médico, é o que nós fazemos quando vamos ao médico, né, ele quer nos conhecer. E ali já é detectado alguma coisa. Mas eu, engenheira, vou conversar com um profissional que está reclamando de um tipo específico de doença, surdez, por exemplo, ele acha que está ouvindo cada vez menos. Não tive acesso a essa ficha, né, esse admissional dele. Aí eu converso com ele, então, né, empatia. Tudo bem com você? Como você tá? Normalmente eles nos procuram para isso, sabe, professor? E eles começam a contar a história, porque eu não estou ouvindo direito, eu estou usando o protetor, mas está higienizando o protetor? Qual que você está usando? E a família, como vai? O que você está sentindo? Ah, puxa, sabe que comigo também, na minha casa também, uma conversa. Aí, nesse decorrer, há quanto tempo você está sentindo esse problema de audição? Porque perder a audição é algo muito comum no ambiente de trabalho. Já faz uns 5 anos que eu estou com esse problema. Um exemplo. E há quanto tempo o senhor está aqui na empresa? Aqui faz uns 2 meses que eu estou trabalhando. Então, essa doença, ela já é pré-adquirida. Claro que eu não vou descartar o problema dele, vou cuidar, vou proteger, vou ensinar. É difícil um trabalhador usar EPI, tem que ter um convencimento muito positivo para tudo isso. E ficar em cima para ver se está utilizando direito, né? N histórias porque ele não quer usar, né? Mas essa é uma das formas que eu uso muito isso, essa conversa, né? Você aproximar o trabalhador, você se aproximar do trabalhador. A gente consegue identificar se a doença é ocupacional, ele já veio com essa doença. Né? Ou não. Exatamente. Muito bem, meus caros, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos.
O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter. Nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. O programa Planeta Games pede sua atenção, de gamer para gamer. Você quer se tornar um pro player, meu amigo? Então conheça a nova linha de máquina game da Uninter Informática, Gladiator Maximum, Bravos, Brutus, Praetorian, PC Game com processador Intel da 10ª geração, uma linha game profissional onde sua FPS é totalmente estável, mantendo assim a qualidade gráfica sempre em alta. As máquinas são produzidas na fábrica da Uninter Informática em Curitiba, que é certificada pela Intel e pelo time profissional Red Canides Calunga, campeões sul-americanos jogando com as máquinas da Giga Pro. Aproveite e confira também os preços de lançamento dos monitores Game Gigabyte, em breve no nosso site aí na sua tela. O Ninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e 1? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Estamos de volta. Você se lembra, estamos debatendo, discutindo, conversando sobre a saúde e o ambiente de trabalho. Professora Silvana, vamos começar esse bloco falando de insalubridade
e periculosidade. Mesmo para os operadores do direito, isso é um tema, às vezes, até complicado de entender. Certamente pode causar doenças ocupacionais, mas o que seriam ambientes insalubres ou trabalhar em lugar perigoso, relacionando isso à saúde no ambiente de trabalho? Há um questionamento ou uma colocação interessante, às vezes, do próprio trabalhador. Eu quero receber insalubridade. Mas você não prefere trabalhar num ambiente que não tem insalubridade? Não, porque eu quero receber o que eu tenho direito. Então, isso a gente entende por quê? Porque ele está pensando no lado financeiro. E gera, assim como o professor Silvano falou, dificuldade em entender insalubridade e periculosidade. O trabalhador, às vezes, ele chega para você e diz, eu tenho direito a insalubridade e periculosidade. Então, vamos ver qual é a sua atividade, o que você está desenvolvendo, verificar, de acordo com a legislação, se você tem esse direito mesmo ou não. E se ele trabalhar em um ambiente insalubre e também periculoso, o que for maior ele recebe, mas eu já fui lá para o final. É assim, trabalhar, o que mais caracteriza, o que exemplifica muito bem uma atividade perigosa é trabalhar em posto de gasolina. Então, São exemplos clássicos, né, professor? O frentista do posto de gasolina. Não, e sabe, professor, que eu chego no posto para abastecer, abastecendo, você recebe periculosidade? Sim, então tá bom. Veja até onde a gente vai, né? A preocupação. Então, isso é um exemplo fácil, né? Eu acho que é o mais fácil. Trabalhar num ambiente perigoso, inflamável, combustível, risco de explosão, é um ambiente com atividade perigosa. Um ambiente insalubre, trabalhar num hospital, por exemplo, tem produtos, são atividades biológicas, estamos sujeitos a agentes biológicos, a gente caracteriza a atividade como insalubre e mede o grau de insalubridade, que pode variar, né? São 3 graus, o mínimo, médio e máximo. E tudo isso de acordo com a legislação. É feita a avaliação, um laudo técnico, para que a gente possa comprovar esse feito. Essa percepção de adicional para insalubridade, para periculosidade, elas são diferentes. Então, NR15, atividades insalubres, NR16, atividades perigosas. Como eu vou caracterizar? Fazendo avaliação. Como eu vou definir se o grau da insalubridade é mínimo, médio ou máximo? Calculando, verificando o local, avaliando e fazendo o laudo que o engenheiro de segurança do trabalho vai assinar. É o profissional habilitado para assinar esse laudo e fazer esse levantamento. E como que eu vou pagar isso, né? Existe uma diferença também. Uma atividade perigosa, como posto de gasolina ou qualquer outra atividade que gere risco de explosão, o trabalhador recebe 30%. 30% sobre o quê? Sobre o seu salário, Então, ele recebe um salário de 2.000, por exemplo, aí ele tem uma gratificação de mais 500, alguma outra coisa lá, uma outra função que gera mais 1.500, não, ele vai receber sobre o salário dele, sobre salário base, salário base. A insalubridade é diferente, é sobre o salário mínimo regional. Então, não importa quanto o trabalhador recebe, o que vai caracterizar o valor é se o grau é mínimo, médio ou máximo. Ele recebe 10% ou 20% ou 40% sobre o salário mínimo. E a caracterização é dessa forma, por laudo. Sim, é importante você ter feito essa abordagem, justamente porque não é o empregado e muito menos o empregador quem determina, olha, esse local aqui não é insalubre, né? Ou isso aqui não é perigoso. Nenhum dos dois. É através de um laudo, e um laudo de um profissional, não é? Com expertise para aquilo, e principalmente que possa, um engenheiro, por exemplo, de segurança no trabalho. É nesse sentido. Porque essa discussão parece que é tão clara, mas não é não. Você recebe, por exemplo, trabalhadores nos seus escritórios, vocês operadores do direito do trabalho,
E o empregado dizendo ali, aquele lugar ali é perigoso e etc. Mas quem determina, primeiro, são as ANS, se aquilo lá se encaixa. Se tiver a possibilidade de estar ali, aí sim vem o laudo técnico para definir e realmente determinar. E é claro, se realmente existir, o empregador aí se obriga a remunerar dentro desses parâmetros que a professora Silvana nos colocou aqui. E a possibilidade, e vamos voltar novamente no exemplo clássico, professora, do frentista de posto de gasolina. A possibilidade de receber os 2 adicionais ao mesmo tempo, pelo mesmo tipo de trabalho desenvolvido. Isso existe? Então, até estou dando risada aqui, porque essa pergunta, eu mesma comentei isso e as pessoas chegam para a gente com essa dúvida, o que fazer, né, professor? Eu estou no ambiente, veja o ambiente no posto de gasolina, é terrível, né? O risco que você corre ali, existem inúmeras condições de segurança que devem ser aplicadas. E pode sim trabalhar no ambiente insalubre e perigoso ao mesmo tempo. Vou pagar os 2? Não, eu não posso pagar os 2 em momento algum. Eu vou pagar aquele que for melhor para o profissional. No caso do posto de gasolina, ele vai ser melhor os 30%. Mas em outro ambiente que a gente tem essas 2 condições, o trabalhador pode optar, inclusive, pelo que lhe favorecer melhor. E claro que a gente já faz isso, né? Então, não. Então, se 20% sobre o salário mínimo vai ser melhor que os 30% sobre o seu salário. Então, você vai receber dessa forma. E outra dificuldade que tem insalubridade e periculosidade é do trabalhador entender isso. É difícil para ele entender, né? Não, eu quero receber os 2, porque veja, aquele ambiente está sujo. O ambiente sujo não significa que ele é insalubre, talvez esteja sujo de poeira, tenha que passar um pano, limpar alguma coisa. Falei de uma forma muito, muito simples, mas só para entender essa diferenciação. Eu acho que a segurança do trabalho, toda parte de doença ocupacional, das atividades, ela se explica muito bem por meio de exemplos, que é um repertório vasto, né? A gente começa a estudar uma norma regulamentadora e muitas sofreram atualizações, então tem nova redação desde o início de 2022, até com mudança de nome e mudança de nome de programa, inclusive, que a gente tem que ter nas empresas. A gente não consegue trabalhar com a NR15 sem consultar a NR5, NR7, NR4, NR... Elas estão todas vinculadas. Não tem como a gente fazer Como o próprio direito, isso, né? Isso que eu ia falar. O direito do Uhum. trabalho, ele não é único, Não. né? Ele anda de mãos dadas com os outros ramos do direito, com o direito de uma maneira geral, né? Até porque existem princípios do direito, por assim dizer, que obrigatoriamente devem ser preservados e aplicados. Quando você falava da periculosidade, me lembrei, e até em sala de aula, quando realmente foi trazido essa inovação, o trabalhador em motocicleta, que ele também tem direito a receber a periculosidade. Eu não me lembro exatamente quando, mas já tem alguns anos isso, e eu brincava com os alunos de graduação na sala de aula. Vocês notaram que a pizza aumentou? Ah, sim, tá cara demais. Mas por que será? Ah, não sei, talvez a farinha tenha aumentado, coisa parecida. Eu falei, eu acho que não. E aí vinha a baila justamente para a gente mostrar que sempre foi, na realidade, um trabalho perigoso. Sim. Mas, às vezes, a legislação, e aqui eu coloco o legislador, na realidade, ele demora um pouco mais para atender os anseios da sociedade. Por isso que no começo do nosso bate-papo eu falava que os direitos trabalhistas eles vêm sendo alcançados de maneira gradativa, mas muito lentamente. Até chegar no parâmetro que nós temos hoje, especialmente até a nossa Constituição Federal, que para alguns dizem que o direito do trabalhador já alcançou o seu ápice e até ultrapassou. Por isso, a flexibilização sempre foi bem-vinda, foi muito falada e veio, de certa forma, através da última reforma trabalhista. E flexibilizar
deixo aqui bastante claro, não significa reduzir os direitos trabalhistas. Não, é simplesmente dar às partes uma maneira mais fácil de lidar pontualmente com uma ou outra questão, sem afrontar a legislação, não é? Nesse sentido também em relação à preservação da saúde do trabalhador no ambiente de trabalho. Diga, Jennifer. Olha, fui eu, professor, a Priscila. Então, o que acontece em relação à saúde? Muito bem, até pegando o gancho do professor Silvano, o que a professora falou, né, que tem muitos trabalhadores em relação à insalubridade, né, que eles falam, não, eu prefiro receber o adicional. Só que também tem uma questão, né, professora Silvana, que se o ambiente, digamos que o ambiente tem excesso de ruído, que causa insalubridade, mas o empregador consegue cessar aquela insalubridade ou diminuir ao ponto de que não seja mais considerado um ambiente insalubre. Nesse caso, o empregador pode sim deixar de pagar, não é mesmo, professora Silvana, o adicional? Sim, bem colocado. Ele pode deixar, sim, de pagar, mas eu diria que é praticamente impossível a gente conseguir cessar, pegando o exemplo da Priscila, o ruído, ou cessar a insalubridade de uma forma completa. Diminuir de nível, talvez. A gente consegue diminuir. E dependendo do nível de ruído, é usado um tipo de protetor auricular. Até o uso do protetor auricular, ele tem que ser recomendado e o trabalhador instruído. Para qualquer EPI, ele tem que receber treinamento para poder usar, porque ele pode ter o EPI e não saber usar, então não adiantou nada, né? E uma característica agravante nesse sentido é que os homens, cientificamente comprovado, cientificamente falando, os homens começam a perder a audição antes das mulheres. E a maioria dos trabalhadores, se a gente olhar, voltando um pouquinho para a construção civil, olhar para esse campo, para os canteiros de obras, a maioria é homem trabalhando na construção, ainda é homem trabalhando na construção civil. Chão de fábrica também, são muitos homens, tem muitas mulheres já, mas ainda tem muitos homens trabalhando. São ambientes ainda com maioria de homens, né? A própria engenharia ainda é um ambiente mais masculino do que feminino. Então tem que ter esse cuidado. E o cuidado da higienização também dos EPIs. Tem que usar EPI, né? Não adianta, professor, ou você fica doente ou você usa EPI. E quantos acidentes de trabalho poderiam ter sido evitados com o uso correto do EPI, com o uso do EPI, com o treinamento certo? O EPI, o trabalhador não paga pelo EPI, é um direito dele ter o EPI. E a gente já viu casos de pessoas querendo vender, ou o empregador querendo vender EPI. Isso existe, isso está aí, a gente não precisa ir muito longe. E é um direito do trabalhador ter, receber e ser treinado para esse uso. Aí a gente vai divagando, tem a própria Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que também pontua sobre isso. A análise do ambiente de trabalho como um todo, principalmente com a inovação da redação de algumas normas regulamentadoras que são de extrema importância, ampliou esse cuidado do ambiente e talvez isso mude um pouco o olhar do trabalhador, do empregador, não do trabalhador, do empregador, sobre isso, entendendo que é um investimento. Falando nisso, professora, no cuidado que o empregador deva ter com o seu colaborador, e trabalhando com projetos de proteção à saúde de maneira geral. Nós vemos que em algumas empresas, principalmente empresas grandes, esse cuidado é um pouco maior. Existem vários programas, por exemplo, tem até salas de descanso, ginástica laboral, de tantos em tantos dias, e você falava no começo da nossa conversa, na ergonomia também. Ergonomia me parece que só se vê de coisa boa, não é? Trabalhar com uma cadeira boa, bem colocada para aquele tipo de trabalho e assim por diante. Mas a ergonomia também pode fazer mal ao empregado, ao colaborador, professora?
assim, se não houver uma ergonomia adequada, eu posso ter uma cadeira ergonômica, eu posso ter uma mesa ergonômica, mas não para mim, né? Um exemplo, né? Um PNE, um portador de necessidades especiais, por exemplo, se ele tiver a mesma mesa de trabalho que eu tenho, ergonomicamente não será bom para ele. Se ele usar o mesmo banheiro que as pessoas que não têm nenhuma necessidade especial usam, não vai ser ergonomicamente saudável para ele. Outro exemplo que eu sempre dou, professor, eu começo a dar risada quando eu vou dar exemplo, porque me lembra muitas coisas. Eu sou canhota. 10% dos brasileiros são canhotos. Dizem que tem uma estatística que o canhoto tem o QI um pouquinho mais elevado, professora. É isso mesmo? Será? Então, até me perdi com esse QI elevado, me perdi. Mas assim, o que é bom para o destro, nem sempre é bom para o canhoto, né? A tesoura, muita coisa evoluiu. E da mesma forma, mesa de trabalho, as cadeiras, as pessoas que são muito altas ou muito baixas. Claro que a gente não vai fazer um projeto específico para aquela pessoa que tem uma altura X, porque só ela tem aquela altura. Mas a gente faz um projeto ergonômico de tal forma que ele aceite alguma alteração. E muitas vezes a gente olha, essa cadeira, por exemplo, é perfeita para mim, extremamente confortável. Não é porque eu estou aqui, mas ela é extremamente confortável e ergonomicamente correta, eu me encaixo muito bem, não preciso ficar corcunda, tenho apoio para os braços. Se colocar uma criança aqui, ela vai ficar com o pé balançando, uma pessoa que tem algum tipo de necessidade especial, talvez não seja boa. Então a gente olha aquele equipamento, não, está perfeito. Coloca um trabalhador lá para verificar. Então a gente tem que fazer essa verificação. E para fazer um bom projeto ergonômico, também existe a conversa, né? O conhecimento e a conversa, a colaboração, a contrapartida. Isso também torna o ambiente saudável. Perfeito. Já estamos chegando no final, professora. E quando o assunto é bom e o convidado é excelente, o tempo passa muito rápido. Para a gente fechar, me veio aqui uma coisa na cabeça. Devo ter lido em algum lugar, tempos atrás, que o Brasil chegou a estar nas posições maiores em relação à ansiedade. E, de certa forma, é o primeiro passo para uma depressão. Foi o começo da nossa conversa também. Sim. Isso ainda existe hoje, professora? O degrau do Brasil ainda está lá no alto? Como que está isso hoje? Infelizmente está. Isso decorre também desse confinamento obrigatório que nós tivemos, né? Foram 2 anos aí de pandemia. Isso afeta, se nós não conseguimos levar isso de uma maneira adequada, e isso não depende só da gente. Claro, tem essa organização, né? Alguns são mais organizados do que os outros, mas isso depende do contratante, do empregador, da empresa em que você trabalha. Mas existe sim, o Covid trouxe muito esse aspecto da depressão. E o Brasil ainda, de uma forma geral, tem uma sobrecarga de trabalho grande, uma exigência grande. É diferente. Se a gente faz um comparativo com outros países, a gente vê isso, né? Basta voltar ali para a construção civil, a gente vê a exigência, a quantidade de acidentes que ocorre. Melhorou muito, mas ainda tem muito a melhorar, né, professora? Muito, professor. E eu acho que o burnout, tendo esse CID, é um aspecto positivo nesse sentido. Perfeito. Meus caros, infelizmente o nosso tempo já está chegando ao final. Eu passo a palavra às nossas tutoras para as suas despedidas, professora Priscila. Professora Silvana, que ótimo tema, de extrema relevância. Muito obrigada por trazer esse assunto para nós. Com certeza os seus alunos são sortudos de tê-la como professora. Professor Silvano, professora Jennifer, é sempre um prazer estar com vocês. Professora Jennifer. Está sem som, professora. Agora estão ouvindo? Sim.
Muito obrigada, professora Silvana. Aprendemos muito hoje, principalmente eu que sou uma civilista, né? Não entendo muito de direito do trabalho, mas gostei muito. Acho que para os nossos telespectadores fica uma mensagem importante de que atualmente o ambiente de trabalho é para ser um ambiente saudável, que você se sinta acolhido, se sinta feliz, não mais ter aquela obrigatoriedade que tinha antigamente. Procure, né, utilizar esses mecanismos para tornar o ambiente o melhor possível para você. Professora Silvana, muito obrigado. E eu que agradeço, professor. Agradeço muito. E obrigado a todos que estiveram conosco até este momento. Um abraço.